Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís, e dai esmolas. Provei-vos de bolsas que não envelhecem, e de um tesouro inexaurível no céu, onde não chega o ladrão e onde a traça não rói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 10 de setembro, se celebra a festa de São Nicolau de Tolentino, e o missal aqui dos fiéis resume sua vida dizendo que ele foi uma das maiores glórias da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, em que entrou pouco depois de fundada. Ouvi um dia o santo a um pregador dessa ordem falar sobre o desprezo do mundo e decidiu deixar tudo entrar nela, imprimindo a sua vida de religioso caráter de grande austeridade. Ele morreu em 1306 em Tolentino, na Itália Central. Nós estamos dentro da oitava da Santíssima Menina Maria, então também honramos a Santíssima Virgem Nossa Senhora, padroeira dos senhores que aqui estão agrupados na catacumba, que aqui estamos esperando um dia a igreja voltar a seu resplendor e voltarmos para as igrejas ocupadas pelos inimigos da nossa religião. No Evangelho nós acabamos de ouvir Nosso Senhor dizer que não temais ao pequenino rebanho. Nosso Senhor se refere ao pequenino, ao pequeno, pequenino, que é o diminutivo mais diminutivo possível. Não é nem o pequeno, é o pequenino mesmo. Porque ele se refere àqueles que são seus de fato. Uma coisa é ter sido batizado, multidões de batizados. Outra coisa é ter ouvido o catecismo e a doutrina, multidões. Uma coisa é ter sido religioso, padres seculares e ordens de todos os tipos e multidões. Mas ovelha mesmo, sempre foram pouquíssimas. Por quê? Ovelha é aquela que, como ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz. Ovelha mesmo é aquele que foi batizado, professa a fé íntegra, católica, pertence a esta sociedade visível, católica apostólica romana, e obedece a Deus e a Santa Igreja em absolutamente tudo, porque é este que se salva. E estes são poucos, por isso o pequenino realmente calça bem. Nosso Senhor disse em outro episódio, em outra passagem do Santo Evangelho, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nós vemos, é verdade que também se refere à vocação sacerdotal, religiosa, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque da multidão dos sacerdotes, da multidão dos religiosos, da multidão dos batizados, enfim, multidões, mas os que se salvam mesmo são poucos. Aí vamos entender o porquê. Está aqui neste Evangelho. Porque, primeiro, foi do agrado do vosso Pai dar-vos o seu reino. Alguns santos padres dizem que Deus Nosso Senhor criou os homens, instituiu a Santa Igreja, a ordem sacramental, para salvar os homens perdidos pela caída de Adão, para ocupar os tronos dos anjos que apostataram. Aí os senhores poderiam, se pudessem perguntar, diriam: mas padre, os anjos que se perderam foi uma terça parte. E nós sabemos que, em comparação com os homens, a terça parte dos anjos é muito em número, muitíssimo, verdade. Mas se nós olharmos de Adão até o último mortal, muitíssimos são os homens que se condenam. Não sabemos em proporção aos anjos que apostataram na rebelião feita por Satanás.
Mas, em todo caso, em comparação com os anjos que se perderam e com os homens que são criados e serão criados até a consumação dos séculos, poucos são os que se salvam, sim, senhores. Eu não vou insistir nisso, porque existe um livro de São Leonardo de Porto Maurício, que foi um sermão que ele pregou em algumas missões, e que o Papa da época ouviu e mandou que publicasse, e que este santo franciscano pregasse por todas as partes do reino. E aí o que acontece? Esse livro, ele explica muito bem as razões pelas quais poucos se salvam. Não é por desesperar-nos, porque seria uma estupidez inenarrável pensar que somos condenados. Porque se tivéssemos a certeza que estamos condenados, nós nem nos confessaríamos, não rezaríamos, estaríamos aproveitando os poucos anos que nos resta para curtir a vida, como dizem os mundanos, e depois ir para o quinto dos infernos. Não é isso. Mas é somente para que, ao saber que são poucos, que tenhamos a preocupação de fazer parte desses poucos que se salvam. Aí sim, é o que dizia Santo Agostinho: viva como um eleito e serás um eleito. Não é que está escrito que este vai para o inferno, nasceu para o inferno. Ninguém nasce para o inferno. Nem o demônio, quando foi criado, ele foi feito para o inferno. Ele escolheu a rebelião e mereceu como castigo o inferno. Deus criou os anjos todos para a glória dos céus. Quando Deus criou Adão e a sua descendência também, criou para a eternidade. Deus não cria ninguém, nada e ninguém para a ruína eterna. Mas o livre-arbítrio foi mal usado, porque o homem tinha essa possibilidade, os anjos também encontraram no mau uso a condenação. Pois então, como nosso Senhor deixa claro aqui, o que é necessário para que esse pequeno rebanho seja inserido na multidão dos bem-aventurados do céu? Falando também dos anjos. Primeiro, vendei o que possuís e dai esmolas. O pequeno rebanho de Cristo, não é que os senhores vão ter que vender tudo, viver como mendigos. Não é assim. Nosso Senhor, nos vender o que possuís e dar esmolas, nos manda como preceito. É um conselho que para os eleitos se torna um preceito a não ter apego aos bens deste mundo. E no dinheiro se concretiza o amor dos amores desta terra. Porque no dinheiro está o quê? O poder, está possibilidades imensas de pecar, também de praticar virtudes imensas, hein? Mas, em todo caso, os que praticam a virtude e os que, infelizmente, usam isso para o vício, qual é a causa que leva uns à virtude erroneamente e a outros acertadamente ao vício? O apego ao meio. Nós não podemos ter apego à nossa saúde, porque nós vamos perdê-la um dia, hein? É questão de tempo. A velhice se assoma, se aproxima, e nós vamos ficar esgotados. A robustez da juventude tem seus dias contados. Na curva dos 30, 40, ladeira abaixo. Lamento, hein? É assim. E o pequeno rebanho não se preocupa com isso, porque o pequeno rebanho se alegra de saber que o seu desterro se aproxima do fim. Não é normal um desterrado viver feliz no seu exílio, porque o lugar próprio do exilado é a pátria da onde ele não está no momento. E qual é a nossa pátria? O reino dos céus. Então, dinheiro, saúde, felicidade, juventude, rugas, tudo são meios para um dia este desterro terminar. Mas é próprio dos não eleitos fiarem na sua juventude, na sua saúde e no seu dinheiro, se apoiar nisso, e quando perde o seu apoio, estão prostrados, porque o apoio das ovelhas que não são de Cristo propriamente dita, são os meios que este mundo exalta. Aí nós vamos entender que entre nossos santos existiram reis, rainhas, mendigos, classe alta, média e baixa, mas em todo caso, nenhum deles que ali estão no paraíso, que lá estão, se apoiaram no dinheiro como a sua bengala. Pelo contrário, viveram como pobres,
Viveram com desprezo aos meios, sabendo que a felicidade eterna não está neles. Por isso Nosso Senhor diz, vender o que tem. A disponibilidade de vender mostra que não há apego. É nisso, implicitamente está contido nessa palavra de vender. Não quer dizer, repito, que vamos vender tudo e todos irem para debaixo de uma ponte. Mas esse desapego de se desfazer é próprio de quem não tem a possessão. E essa possessão ocupa o lugar no nosso coração que é próprio de Deus. Depois, Nosso Senhor nos manda: provei-vos de bolsas que não envelhecem e de um tesouro inexaurível. O que é isso? O que vem a ser esse tesouro? É algo que nós, católicos, que somos os únicos capazes de adquirir, nós nos esquecemos. Ou por ignorância, ou por descuido, ou por ambas coisas. E existe um tesouro chamado mérito, que só pode ser adquirido quando nós não estamos em pecado mortal. Então, uma pessoa batizada, confessada, que comungou, que reza, tudo o que esta pessoa fizer, seja de atos de religião ou atos de qualquer outra virtude, faz com que ela tenha méritos. O que é isso? É merecimento. E os méritos são tais que as senhoras, quando chegarem em suas casas e lavarem a louça ou fizerem o jantar, estando em graça de Deus, por amor a Deus, crescem os méritos, mais merecimentos. E quando a morte nos encontrar, nós seremos ceifados por ela e transplantados para o purgatório e depois o paraíso. Essa é a nossa esperança. E a altura da nossa glória será do nosso mérito. O mérito se funda na graça e a glória se funda no mérito. Então haverá santos resplandecentes de glória imensa, porque nesta vida e somente aqui nós podemos aumentar em mérito. E a glória será equivalente. Agora haverá santos que serão pequenos vagalumes, com pouca luz, em todo caso, correspondente aos méritos que adquiriram nesta vida. Eu falo de santos, todos que estão no céu são santos, bem-aventurados. Agora, com o espírito mesquinho, me atrevo com este calor, ficamos desaforados, miserável do católico, é de só se contentar, no melhor dos casos, de não estar em pecado mortal. Perfeito, não vai para o inferno, não vai para o inferno. Mas a nossa vida não é só isso. Isso é um primeiro passo, não estar em pecado mortal. E depois de não estar em pecado mortal, para não reincidir nele, nós estamos obrigados a trabalhar a virtude e os chamados deveres de Estado. O que estuda, estude, o que trabalha, trabalhe. O que está em casa, está em casa. Os que está doente em cima da cama prostrado, fique com resignação e etc. O filho obedeça, as autoridades mandam, e exercendo estas funções, em graça, aumento o mérito, e quando forem ceifados, terão glória à altura do mérito. Então, esta preocupação é do pequenino rebanho. Então, nós vamos agora entender a vida dos santos. Não se contentarem em não serem como os demais que vão para o inferno. Não se contentarem em não estarem escravos de vícios e paixões. Foram além. Conquistaram o céu, mas uma conquista triunfante. Não é um tropeçar na porta do paraíso e do tapete de entrada, cheguei no céu. Isso é um espírito medíocre, miserável, que não pertence a uma alma que é digna ovelha de Cristo. E esta é a história da ruína da cristandade. Porque com esse espírito medíocre, de somente não estar em pecado mortal, nós chegamos a um espírito medíocre de ser como os mundanos e achar que Deus nos aceitará. E quem pensa como os mundanos ouvirá: apartai-vos de mim, maldito, para o reino eterno preparado para o diabo e os seus. E esta é a história de todos que se condenam. Tem gente que a gente fala, é boa, sim, naturalmente boa. Não foi um grande pecador. Não foi, mas tampouco foi um grande santo. Tampouco fez com que merecer, porque sem merecimentos, sem méritos, ninguém entra no reino dos céus. Até a pequena criança batizada que morreu, ela entra no reino dos céus com mérito. De quem? De nosso Senhor, que lhe empresta. Agora, para nós, com uso de razão, também com os méritos de nosso Senhor, mas tem uma porcentagem nos bancos de Deus
que são nossas, com a graça de Deus sempre. Então, queridas almas, estas pequenas e pobres ovelhas se preocupam em não pôr o seu coração em meios nenhum, só usá-los como tal, por exemplo, no caso das finanças, e depois elas se preocupam em adquirir um tesouro que ninguém pode roubar. E falando de mérito, é pessoal. Eu não posso dar meus méritos, poucos, se é que temos, para outra pessoa. São meus. Esse menino é dele, dessa senhorita é dela, cada um com o seu. É algo pessoal, porque está em relação com a graça na alma do sujeito e com a glória que aquele mérito clama para aquela alma em graça de Deus. Por isso nosso Senhor vai dizer, esse tesouro onde não chega o ladrão, ninguém pode roubar mérito de ninguém, nem doar, muito menos roubar. E onde a traça não rói, não há nada de corrosível que possa colocar em prejuízo os méritos de cada um. Nós perdemos porque queremos, aí é o pecado mortal, que sempre é um ato voluntário, uma rebeldia, uma rebelião particular também da alma para com Deus. Aí nosso Senhor vai dizer, porque aí onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se o nosso tesouro está em buscar a glória de Deus, o nosso coração está na glória de Deus. Se o nosso tesouro está em ser mundanos e achar que Deus nos aceita, que é um ledo engano, o nosso coração estará no engano e será posto no lixo dos enganos que se chama inferno. Agora, se essas pequenas e pobres ovelhas, aos olhos do mundo, mas ricas e saudáveis, gordas ovelhas, têm o seu tesouro em Deus, que é o mérito dos méritos, o prêmio dos prêmios, aí esta pequena ovelha não pode temer nada, que é o princípio desse evangelho. Não temais o pequeno rebanho. Então, queridas almas, essa é a história de todos os santos do céu. São Nicolau de Tolentino, ele recebeu esse nome porque sua santa mãe, piedosa, era devota de São Nicolau de Bari, que é um santaço, hein? Imenso, milagrosíssimo. Faz inúmeros milagres, famosos em Bari por proezas que até o presente faz. E este menino Nicolauzinho, que virou São Nicolau de Tolentino, começou a imitar o seu santo de nome e virou outro santo. Mas como imitou não só pelo nome, não só pela oração, não só por certos atos, quis também imitar na adquisição de méritos, de glória, de ser santo de verdade, e como São Nicolau subiu ao reino dos céus e ao altar de Deus, aquele que imitou bem, já favorecido pelo nome, também chegou ao altar de Deus. Então, queridas almas, nessa crise que a gente encontra na igreja, é uma crise de miséria. Da mesma forma, se viesse a guerra, junto com a guerra vem a peste e a fome, na Santa Igreja veio essa guerra eclesiástica e nós encontramos a peste da ignorância vinda do modernismo e a fome de Deus e não tem quem sacie essas almas. E por outro lado, as pobres ovelhas que ali estão se contentam com migalhas e só não morrerem de fome, mas não querem serem robustas, gordas, sadias, como o pequenino rebanho, porque não buscam méritos. Então trabalhemos, todo o bem que se faz, todo o mal que se sofre, estando em graça de Deus, aumenta o nosso mérito. E quando a morte nos ceifar, a glória será correspondente aos méritos que recebemos, obviamente em tudo fiado na graça de nosso Senhor. Então, se é que temos direito a uma ambição neste mundo, é a ambição de ter méritos cada vez maiores e não se contentar de ter tal ou qual nível. Porque quem se contenta com tal ou qual nível normalmente está muito miserável. Nesse espírito católico das poucas ovelhas, se contentam com cada vez mais melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.